Então, hoje, como tem algumas pessoas vindo pela primeira vez, só dar uma situada aqui, né, no estudo do Bhagavad Gita, que é baseado nessa obra aqui, né, que é uma das muitas traduções que a gente tem aqui na nossa língua, no português, para esse livro, que é um livro sagrado, né, em toda a Índia, né, em toda a cultura indiana, não só na religião hindu, mas para os yogis também, para o pessoal do Vedanta, para todos os diferentes espectros religiosos da Índia. Essa é uma obra sagrada, né? Então a gente está aqui no capítulo 2, e ele está abordando um momento em que, assim, a gente tem alguns personagens principais, né? Aqui, Arjuna, que simboliza o nosso ego consciente, ou seja, aquela parte dentro de nós que toma decisões, né? Muitas vezes a gente nem sabe de onde está vindo a nossa decisão, mas uma hora ou outra, de vez em quando, a gente precisa tomar alguma decisão, né? Quando a gente vai tomar alguma decisão, esse é Arjuna. Esse é o que decide, esse é o que escolhe. Eu vou para cá ou para lá. Eu vou ou eu fico, né? É Arjuna. Simbolicamente aqui na obra, né? É esse poder de escolha, de decisão. E ele está conversando com Krishna, que simboliza a presença de Deus dentro de nós. É o eu superior, é o eu divino, é o eu búdico, enfim. É o reino dos céus, o reino de Deus dentro de cada ser humano. É aqui Krishna. Então está tendo um diálogo, porque eles estão no meio de uma batalha que está prestes a começar. Nessa batalha, de um lado estão os Pandavas, do outro estão os Kauravas. Os Pandavas simbolizam as nossas virtudes, né? Então a paz, né? O equilíbrio, a temperança, enfim, a coragem, né? Que mais? A sabedoria, enfim, o amor, a compaixão. E do outro lado estão os Kauravas, que simbolizam aí o nosso egoísmo, nosso orgulho, a vaidade, o apego, né? A inveja, os ciúmes, enfim, simbolizam as nossas limitações, aquilo que nos mantém aprisionado no ciclo de mortes e renascimentos aqui. Enfim. E aí Arjuna está nesse momento em que ele reconhece quem está do outro lado da batalha, né? E nesse momento ele não quer batalhar. A gente discutiu isso semana passada, né? Ele fala assim, não, mas como é que eu vou levantar a minha espada contra esses? Por quê? Porque dentro do contexto simbólico aqui da obra, Pandavas e Kauravas são no mesmo tronco familiar, eles são primos, digamos assim, né? Os Kauravas são filhos do rei cego, que simboliza a nossa mente cega, guiada pelos sentidos, guiada pelo mundo transitório aqui, certo? Então todos os Kauravas são filhos desse rei cego e são guiados pelo chefe do exército lá, que é os nossos condicionamentos, que é Drona, e Bhishma, que é o egoísmo, o senso de separação. Fica à vontade, senta aí, onde achar melhor. Então, simbolizados, né, por Bhishma e Drona, que são o egoísmo, né, o nosso senso de separatividade e também os nossos condicionamentos, certo? Então ele está ali, nesse momento, se lamentando de ter que lutar essa batalha. Então vamos escutar o que ele diz sobre isso, tá? Então todo o Bhagavad Gita aqui é uma descrição de Sanjaya narrando para esse rei cego, que é o Dhritarashtra, certo? Então isso também tem um papel simbólico aqui, porque a nossa mente, guiada pelos sentidos, a nossa mente usual, ela é cega para enxergar o mundo interior, porque essa batalha está se passando dentro de nós, está na intimidade da nossa alma, um tempo inteiro, certo? E Samjaya é o eu observador, imparcial. Então, quando a gente faz uma prática de meditação, como a gente fez agora há pouco, a gente está tentando despertar esse senso de observação imparcial, que é justamente o papel de Samjaya aqui na obra, aquele que descreve o que está acontecendo, né? Então, aqui, diz Samjaya a Dhritarashtra. Então, Krishna dirigiu-se àquele cujos olhos estavam marejados de lágrimas e que havia sido tomado pela piedade e pelo desânimo, ou seja, Arjuna, né? Krishna se dirige a Arjuna. E disse o Senhor, Krishna, em um momento tão crítico, de onde vem sobre ti, ó Arjuna, esse desalento? Comportamento impróprio a uma área, vergonhoso, que se constitui em impedimento para alcançar o céu. Ó Arjuna, não te entregues a essa impotência, ela não te cai bem. Você é um exterminador de inimigos. Abandona essa pusilanimidade mesquinha, levanta-te. Então aqui
digamos assim, Arjuna, esse ego consciente, também muitas vezes pode ser identificado como o guerreiro interno, esse guerreiro que luta essa batalha verdadeira, né? Tem um conceito semelhante, né, na tradição islâmica, que eles chamam de jihad. Então, nas tradições mais esotéricas, digamos, voltado para fora, né, exotéricas, assim, eles interpretam essa jihad como a luta do bem contra o mal fora, né? Por isso que tem toda essa confusão e querem exterminar os infiéis, coisas do tipo, em algumas interpretações radicais, né? Mas essa jihad é uma batalha de dentro, né? É a batalha interna, o mesmo conceito que tem aqui, tem lá no Alcorão, né? Então, em várias traduções a gente vai ter essa mesma estrutura simbólica contada de maneiras distintas, né? Então aqui ele está chamando esse guerreiro que tem dentro de Arjuna, né? Porque Arjuna tem esse poder de decisão e ele precisa dessa força, essa vontade. Então o maior poder que a gente tem é o poder da vontade, né? Da decisão. E ele só se fortalece com o uso, né? Conforme a gente não usa, nosso poder de escolha ele vai se atrofiando, né? Tem coisa que não tem como, não tem mágica, ninguém de fora, nada pode nos auxiliar a ter vontade, ou ter, por exemplo, disciplina, certo? Arjuna aqui também pode simbolizar a disciplina. Disciplina no sentido estrito da palavra no caminho espiritual, que quer dizer o quê? Aquilo que precisa ser feito para manter a consciência elevada. Então isso que é disciplina no caminho espiritual. Cada um tem uma medida. Para um vai precisar, sei lá, fazer 1 hora de meditação por dia, para outro não, 5 minutinhos de uma oração já basta para dar uma equilibrada. Cada um precisa encontrar a sua medida e se conhecer a ponto de ver o que eu preciso fazer para conseguir me manter minimamente sadio, espiritualmente falando, né? Então é isso que Krishna está dizendo para Arjuna, não é uma coisa metafórica, é isso aqui. Ó, você precisa, ninguém vai fazer por você. Se você não botar o despertador um pouquinho mais cedo para acordar, para fazer suas práticas, ninguém vai fazer isso por você. Levanta daí e faz, meu amigo, né? É isso que ele está dizendo, né? Aí disse Arjuna: ó matador de Madhu, ó destruidor de inimigos, Krishna, certo? Então tem muitos apelidos aqui para os dois, né? Como posso nessa guerra apontar minhas setas contra Bhishma e Drona, seres que deveriam ser cultuados? Até uma vida de mendigo me seria mais salutar do que uma vida conspurcada pelo assassínio de meus nobres preceptores. Se eu destruir esses mentores que têm pretensões a posses e riquezas materiais, então seguramente todo gozo e felicidade material que eu teria nesse mundo estaria terrivelmente maculado de sangue. Mal consigo decidir que final seria melhor, que eles nos vencessem ou que nós os vencêssemos. Quem nos enfrenta são os filhos de Dhritarashtra, aqueles mesmos cuja morte tornaria indesejável nossa vida. Com minha natureza íntima toldada pela fraqueza e pela pena, com a mente perplexa a respeito do dever, eu te imploro que me orientes quanto ao melhor caminho a seguir. Sou teu discípulo, ensina-me, a mim que me refugio em ti. Nada vejo que possa dissipar essa aflição interior que me golpeia os sentidos, nada. Nem mesmo a posse de um reino próspero e sem rivais nessa terra, e o domínio sobre as deidades do céu. Então, o que a gente pode extrair daqui metaforicamente, né? Simbolicamente? A gente comentou um pouquinho sobre isso semana passada, que esses kauravas, esses defeitos, né, são como que parentes próximos. É a mesma história do joio e do trigo, que precisam crescer juntos até o momento da ceifa. Então a gente precisa de algumas polaridades para que nosso mundo interior possa se desenvolver. Precisa de parâmetros, certo? Sem a gente saber o que é a vingança, a gente não consegue saber o que é o perdão. A gente precisa dessa polaridade, ou seja, então a existência dos kauravas é necessária para que os pandavas também cresçam, né? Então a existência do joio é necessária para o crescimento do trigo, não dá para cortar antes da hora, é necessário que eles cresçam juntos. Se for arrancar um antes da hora, é perigoso você arrancar os dois juntos, né? Assim ensina Jesus, né? Até tem que crescer junto até um determinado momento. Então aqui é a mesma coisa. Então a gente acaba desenvolvendo uma relação de apego com os nossos próprios vícios, com os nossos próprios defeitos, né? Eu não quero me libertar daquilo ali, porque eu já estou acostumado, sempre vivi com isso. Como que eu vou arrancar? Como cortar um braço fora? Então é isso que a Arjuna está sentindo aqui nesse momento. Toda essa linguagem parece meio dramática. É isso, como que eu vou matar algo que está dentro de mim aqui há tanto tempo? Que eu já venho acalentando assim e alimentando há tanto tempo. Como que eu vou matar o inimigo?
inimigo se o inimigo sou eu? Exatamente. Como que eu vou matar o inimigo se o inimigo sou eu? É isso mesmo. Esse é o desalento de Arjuna. Porque é preciso estar disposto a matar uma parte do próprio coração. É mais ou menos isso. Né? Matar, sempre nas tradições espirituais, a morte simboliza renascimento e transformação. Né? Então, aquilo que é morto, digamos assim, dentro do nosso interior, vai assumir uma nova forma. Né? Disse Samjaya, tendo-se dirigido desse modo a Krishna, Arjuna disse categoricamente, não vou lutar, e então ficou em silêncio. Ó Dhritarashtra, aquele que estava se lamentando em meio aos dois exércitos, o Senhor dos Sentidos, como se sorrisse, falou do seguinte modo. Então disse o Senhor, disse Krishna, tu te estás lamentando porque não merece tuas lamentações. Todavia, proferes palavras de sabedoria. Quem é verdadeiramente sábio não se lamenta pelos que estão vivos, nem pelos que já se foram. Não é que eu jamais tenha encarnado antes. Nem tu, nem esses outros membros da família real. E jamais, por todo o futuro, ocorrerá que qualquer um de nós não exista. Assim como, no corpo, o eu encarnado passa pela infância, pela juventude e pela velhice, assim é a sua passagem para outro corpo, o que não perturba os sábios. Ó filho de Kunti, que é Arjuna, né? As ideias de quente e frio, prazer e dor, são produzidas pelo contato dos sentidos com seus objetos. Essas ideias são limitadas por um começo e um fim, são transitórias. Suporta-as com paciência. Então, aqui é interessante, né? Porque a gente vai ver que ao longo do diálogo, alguns conceitos também mais transcendentais, né? A respeito da cosmologia, vão sendo introduzidos. Então aqui, por exemplo, Krishna está falando também sobre a reencarnação. Ele está falando assim, né? A gente habita um corpo que é criança, jovem, adulto, velho e morre, e depois passa para um outro corpo. Né? Então aqui já está introduzindo esse conceito. Então no meio do diálogo as coisas vão aparecendo. Né? Porque dentro da estrutura aqui do texto, essa é uma batalha real. Uma batalha histórica, ou seja, ele precisaria realmente matar aquelas pessoas. Certo? O que nos importa mais é o efeito simbólico, mas tem esse outro lado que ele aproveita sempre para trazer algumas lições. Né? Mas aqui o que importa nada deixa de existir. Então ele está falando, esses aí não vão deixar de existir. Então isso que você mata vai assumir uma outra forma, como a gente está dizendo, né? Mesmo no sentido humano, para quem lê isso no sentido literal, parece que não, ele está mandando matar, né, e tal. Mas aqui é a coisa simbólica, né? O que importa. Nada deixa de existir, só vai assumir uma outra forma. Eu vou ler só mais um pouquinho para a gente não se estender demais. Ó Arjuna, aquele a quem esses contatos dos sentidos não podem agitar, que é tranquilo e imparcial na dor e no prazer, somente ele está apto para alcançar a perenidade. O irreal não pode existir. O real não pode deixar de existir. A verdade definitiva dessas duas proposições é conhecida pelos homens de sabedoria. Entende que é imperecível aquele por quem todas as coisas foram manifestadas e que permeia todas as coisas. Ninguém tem o poder de causar a aniquilação desse espírito imutável. O que se vê como tendo uma existência que chega ao fim são estes trajes carnais. Imutável, imperecível e ilimitado é o eu que neles habita. Dotado dessa sabedoria, ó descendente de Bharata, lança-te à batalha. Então, alguns conceitos importantes que ele coloca aqui, né? O primeiro, né? Ele está falando da imperturbabilidade ou equanimidade, ou seja, que é uma virtude que ele está estimulando aqui no Arjuna. Aquele que consegue se manter o mesmo no prazer e na dor, no elogio e na crítica, na sorte ou no desastre, enfim. Né? Ou seja, aquele que não se afeta mais pelas circunstâncias transitórias desse nosso mundo de fenômenos que está sempre assim, né? Sempre oscilando. Não que isso seja fácil, né, gente? Isso aqui é teoria, né? Mas, assim, esse é o estado que ele está propondo aqui para o Arjuna, certo?
que ele está falando assim, para se libertar disso, ou seja, para alcançar o que ele chama de perenidade. O que ele quer dizer isso? Perenidade é atingir esse estágio de não necessitar mais de participar desse ciclo de morte e nascimento que ele estava falando antes, né? Você nasce criança, fica jovem, adulto, velho, morre, pega outro corpo. Esse é um ciclo, né? Para sair desse ciclo é preciso essa equanimidade. Porque isso é bem lógico, né, se a gente for pensar. Porque se esse é um mundo fenomênico em que a natureza própria da realidade nesse plano é essa oscilação entre polos, se essa oscilação entre polos já não te cutuca mais, já não te afeta mais, você vem fazer o que aqui? Não é? Isso é mais pura lógica. Né? Então, assim, esse é um pré-requisito. Existem outros, mas esse é um pré-requisito. Para chegar lá, você vai ter que desenvolver isso. Então, ele está dizendo assim, para de choramingar. Você está aprendendo o básico. Você vai ter que ficar, né, nesse estágio de equanimidade, se você quiser ir além desse ciclo. Né? Isso significa conseguir fazer esse confronto com tranquilidade, conseguir lutar essa batalha sem, né, esse drama todo que você está fazendo. Aqui o Krishna está falando para Arjuna. Né? O real não pode existir. O real não pode deixar de existir. Então, esse é um outro conceito importante, porque ele está ensinando o discernimento entre o que é transitório e o que é eterno. Então, é fácil de observar. Aquilo que é eterno não deixa de existir nunca, ou seja, aquilo que é real. Porque só o que é real é eterno, só o que é eterno é real. Dá para colocar assim. Né? Então, esse corpo aqui, ele vai deixar de existir em algum momento, certo? Ele é transitório. Então, ele não faz... Não que não seja real, certo? É uma maneira de colocar. Mas aqui ele quer dizer, na tradição hindu, eles chamam de Maya. Né? Maya é como que... ao mesmo tempo, é o corpo da mãe que permite a vida, ou seja, é a matéria, e é esse estado ilusório que o contato com a matéria nos provoca. Porque a gente toma isso aqui como sendo o real, o permanente, quando não é. Então, esse efeito psicológico eles chamam também de Maya. Então, Maya pode ser usado nesses dois sentidos. É tanta natureza em si, a mãe natureza, ou seja, tudo que é matéria, né? Como esse estado de encantamento com a matéria, a gente pode dizer assim. Né? É Maya. Ele está tentando ensinar Arjuna sobre isso. Né? Então, ele fala assim, aquele que é imperecível, ou seja, aquele que é eterno, é Deus. Então, a verdade é Deus. Certo? E aqui, em determinado momento, Krishna vai se revelar a Arjuna. Estou dando spoiler, né? Ele vai dizer, eu sou Deus, esse que você procura sou eu. Né? Estou dentro de você. Então, o que se vê como tendo uma existência que chega ao fim são esses trajes carnais. Isso vai chegar ao fim mesmo. Isso vai apodrecer mais dia menos dia. Isso não é você. Esse é só uma roupa que você está vestindo. É só armadura para você lutar essa batalha. É isso que você veio fazer. O que você veio fazer foi lutar essa batalha. Você nasceu para isso. Né? Imutável, imperecível e ilimitado é o eu. O eu espiritual. Aqui o eu com E maiúsculo, né? É diferente desse pequeno eu, que é o ego, né? Esse eu que neles habita, que habita a natureza de todas as coisas, habita a realidade. Então lança-te a batalha. Tá bom? Por hoje alguém um comentário, alguma coisa. Porque senão tá tranquilo? Eu tenho uma pergunta. Acho que é besta a pergunta. Imagina. No caso, ele tá conversando com o Krishna. Uhum. Ele tá conversando com uma parte dele também. Tudo se desenrola dentro dele, inclusive Krishna. Perfeito. A gente levando assim a avaliação simbólica para esse nível, é exatamente isso que está acontecendo. Krishna está dentro dele, certo? E Arjuna, digamos assim, é só mais um personagem dentro da constelação que nos habita, né? É mais um. Então o ego consciente não é o... isso é complexo, dá um nó na cabeça, certo? Mas digamos assim, vamos tomar como exemplo assim, que Arjuna então é o principal aí, personagem, certo? É a nossa consciência, digamos assim, é essa consciência. Mas Krishna é maior, é a nossa consciência superior. Mas o que acontece? Eles estão separados, né? Chega um momento em que eles vão ser um só. Entende? Chega um momento que eles vão ser um só.
Mas por enquanto é como se fosse dois, por isso que um conversa com o outro. Chega um momento em que eles vão se unir. Krishna e Arjuna vão ser um só, dentro de nós. É isso que eu ia falar. No caso, pode dizer que a batalha acontece dentro de cada indivíduo e as suas partes se conversando. Inclusive Perfeito. o rei cego. Exato, é isso mesmo. Inclusive o rei cego, inclusive Samjaya, inclusive todos os Kauravas que estão ali, tudo dentro de cada um de nós. Cada personagem é como se fosse um sonho, né? Na avaliação junguiana não é assim, né? Na Gestalt também, né? A gente avalia sonhos dessa maneira, né? Que cada objeto, até uma casa velha, é você. Ah, mas tinha uma árvore que não sei das quantas, é você também. Um lago, é você. Então tudo é você. Aqui, todos os personagens somos nós. Diferentes aspectos, diferentes facetas do ser que nós somos. Nós somos seres multifacetados, né? Não somos indivíduos assim unificados, né? Então todos aqui são diferentes aspectos que estão interagindo e convergindo e batalhando. Enfim, essa é a batalha aqui de Kurukshetra. Kurukshetra é o campo, é o corpo em que se dá essa batalha, ou seja, é o corpo físico e espiritual, o corpo energético, o corpo astral, o corpo causal, porque essa batalha acontece aqui dentro desse campo. Esse campo é chamado Kurukshetra, que é onde acontece a batalha. É muito interessante, né, pensar que todos esses personagens, tudo isso, né, é muito bem construído, né? E, inclusive os nomes, a gente não tem a oportunidade de trabalhar tanto isso, mas cada nomezinho em sânscrito ele indica exatamente o que aquilo simboliza em termos psicológicos, né? Isso é bem interessante.